Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, ok? Todos encontraram? Então tá bom. Então olha aqui para mim agora. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias em que as coisas estão bastante aceleradas, não é verdade? Eu costumo dizer que nós fazemos as coisas hoje de maneira mais fácil do que era feita há muitos anos atrás. Nós vamos a lugares mais rapidamente, nós encontramos aquilo que procuramos mais rapidamente, nós a qualquer instante podemos pegar o telefone, ligar para alguém que imediatamente vai atender no seu telefone celular. Isso é bênção. Fazemos coisas mais rápido, a nossa vida de certa forma está mais simples, de certa forma. Mas parece que ao passo que a tecnologia avança, o nosso tempo diminui. Ao passo que nós temos mais facilidade para fazer algumas coisas, parece que nós temos menos tempo para fazer essas mesmas coisas. E quero trazer uma notícia para você: o dia continua durando 24 horas, não encurtaram o dia não, ele continua durando 24 horas e alguma coisinha aí. Isso quer dizer então que essa cobrança que nós estamos assistindo hoje é uma cobrança que vem desse sistema no qual a gente vive. E nós estamos o tempo todo sendo cobrados. O tempo todo nós estamos recebendo aquilo que a gente pode chamar de estímulos. Ou seja, o nosso trabalho nos gera estímulos que exigem uma resposta de nós. A nossa família exige uma resposta de nós. Os nossos amigos exigem uma resposta de nós. O nosso futuro exige uma resposta de nós. As nossas dívidas exigem uma resposta de nós. E nós estamos num ritmo muito acelerado e com cada vez mais coisas gerando estímulos na nossa vida. E é interessante porque isso tem afetado muito a vida de muitos irmãos em Cristo. E esse excesso de cobrança, de estímulos, quando a gente não sabe lidar com eles, nós acabamos inevitavelmente tendo um problema muito conhecido de todos nós: a ansiedade. A ansiedade tem sido companheira de muitos irmãos preciosos em Cristo. Pessoas que nasceram de novo, pessoas que amam o Senhor Jesus, pessoas que querem acertar com a vontade de Jesus, mas que por causa dessas circunstâncias todas da vida, acabam se vendo ansiosas. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso essa noite, o cristão e a ansiedade. É claro que esse é um tema, irmãos, muito atual, e esse é um tema também muito vasto, mas eu espero que essa noite Deus nos dê algumas diretrizes para que nós possamos então aprender a lidar com isso, para com o passar do tempo então, pela graça de Deus, superarmos a ansiedade. E é interessante também que Jesus teve que tratar desse tema com os discípulos dele. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Aliás, vamos ler a partir do verso 24. Mateus capítulo 6, a partir do verso 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, diz a minha tradução. Talvez a sua tradução diga: não podeis servir a Deus e as riquezas. Exatamente. Aí o verso 25: por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados ou com toda a sua ansiedade, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, ou por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem,
não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. Irmãos, discípulos de Jesus não mudam muito. Discípulos de Jesus são sempre os mesmos. As coisas que Jesus precisava tratar com aqueles 12 discípulos dele ali são as mesmas que Jesus precisa tratar conosco hoje. São as mesmas coisas. Nós mudamos os templos, nós mudamos a nossa vestimenta, nós mudamos o nosso linguajar, mudamos o nosso idioma, mas somos discípulos de Jesus. E como discípulos de Jesus temos sempre que aprender com Ele no caminho. E no caminho Jesus ensinou aos seus discípulos a respeito dessa ansiedade pelas coisas da vida, desse sentimento de demasiada preocupação, desse sentimento de demasiada tensão, desse sentimento que corrói as emoções, corrói a mente de tantas pessoas. E é interessante porque aqui no Sermão do Monte, essa palavra ansiedade, ou algumas traduções dizem cuidados ou preocupações, essa palavra quer dizer literalmente uma mente dividida, uma mente fragmentada, uma mente partida, uma visão partida das coisas. O ansioso não consegue concentrar as suas energias, não consegue concentrar a sua mente, ele não consegue concentrar os seus recursos num propósito estabelecido. Ele está sempre, por causa dos cuidados da vida, oscilando entre muitas coisas. E além de oscilando entre essas muitas coisas, ele está sofrendo por essas muitas coisas. Vejam bem, queridos irmãos, é claro que preocupações todos nós temos. É claro que vida difícil, em vida com momentos de dificuldade, todos nós temos. Todos nós temos que estar alerta sim, pensando: o que eu vou fazer no meu trabalho amanhã? Como eu vou cuidar melhor da minha família? Isso é normal, isso Jesus não proibiu. O que Jesus proibiu e o que Jesus ensinou aos discípulos dele foi a não terem uma preocupação demasiada com isso. Jesus não proibiu ninguém de pensar no que vai acontecer no amanhã. O que ele disse foi: vocês não podem estar preocupados com isso a ponto de vocês terem a mente dividida, vocês estarem sofrendo, terem crises por causa disso. E olha que interessante essa ideia da mente dividida. Irmãos, sabe por que Jesus estava ensinando aqui aos discípulos dele, para eles não andarem ansiosos? Se vocês lerem lá no verso 24, vejam bem no verso 24, a explicação de Jesus no verso 25 vem por causa do verso 24. Lá no verso 24 ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso, não estejam ansiosos.
Esse aqui é o grande detalhe. A explicação de Jesus e os ensinos de Jesus sobre a ansiedade, o excesso de cuidados com a vida material, principalmente, vem como cuidado de Jesus para que os seus discípulos não ficassem tão ansiosos a ponto de serem considerados servos do dinheiro, servos das riquezas, servos de Mamon. E às vezes, queridos irmãos, o nosso coração está tão dedicado às coisas materiais, está tão impregnado com as coisas materiais, que mesmo sem ver, nós em alguns momentos da nossa vida corremos sim o risco de ora estarmos servindo a Deus e ora estarmos servindo às riquezas. E por riquezas aqui, queridos, eu quero que você entenda não apenas uma grande caderneta de poupança, mas questões materiais. Muitos de nós abrimos mão de coisas tão importantes para o reino de Deus, para podermos acumular mais, para podermos ter mais. E aí, isso na nossa vida vem, tantas vezes, como reflexo de ansiedade. Então o primeiro ensinamento que nós temos aqui essa noite, é que nós precisamos tomar muito cuidado com esse apego exagerado às coisas materiais, porque esse apego exagerado às coisas materiais pode ser, na nossa vida, um sentimento de ansiedade, e essa ansiedade pode nos levar ao pecado. Muitos de nós podemos estar tão ligados às coisas materiais, que acabamos esquecendo o reino de Deus. E a segunda conclusão que a gente tem nesse texto, é que no Sermão do Monte, Jesus mostra a ansiedade disputando com o reino de Deus nas nossas vidas. Ele diz assim: não estejam ansiosos, não estejam demasiadamente preocupados, não fiquem muito se perguntando o que vocês vão vestir, não se preocupem tanto assim, não façam. Mas uma coisa ele coloca em oposição do outro lado para os discípulos dele fazer. Ele diz: não fique preocupado, não faça assim, não faça isso, não faça isso. E do lado de cá ele disse assim: uma coisa você precisa fazer, e essa coisa é: busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. E aí nós nos vemos de novo, muitas vezes dividido entre as riquezas ou o nosso Deus, e entre a ansiedade e o reino de Deus nas nossas vidas. O governo de Deus nas nossas vidas pode, irmãos, de certa forma, ser ameaçado pelo nosso excesso de preocupação para com as coisas materiais. Aliás, muitos de nós ainda não conseguimos entrar numa dimensão maior de fé, entrar numa dimensão mais profunda de relacionamento com Deus, de relacionamento com os irmãos, entrar numa dimensão de maior profundidade no reino de Deus. Por quê? Porque estamos buscando coisas apenas relacionadas à nossa vida material. E é interessante que quando Jesus diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, ele está dizendo assim: olha, invista as suas energias, invista o seu tempo, invista as suas forças, invista os seus recursos na direção da submissão da vontade de Deus, ao invés de gastar as suas energias pensando demasiadamente naquilo que você vai comer, naquilo que vai ser do amanhã. Ao invés de gastar os seus recursos nisso, gaste os seus recursos buscando o reino, buscando o domínio, buscando a vontade, buscando a soberania, buscando a direção, buscando o senhorio, buscando o comando, buscando a direção de Deus e a justiça dele. E aí, depois que você pegar todos os seus recursos, a sua energia, e constantemente buscar essa vontade de Deus para a sua vida, tudo aquilo que anteriormente
gerava preocupação em você, vai ser trazido até você. Nas nossas vidas, queridos irmãos, o reino de Deus, o governo de Deus, está sendo em alguns momentos, de certa forma, ameaçado pela nossa demasiada ansiedade. E nós precisamos nos cuidar, nós precisamos vigiar. Muitos de nós carregamos um verdadeiro jugo nas nossas costas, nos vemos estressados, nos encontramos tantas vezes exauridos, nos encontramos tantas vezes cansados, simplesmente porque somos movidos não pelo reino de Deus, mas tantas vezes pela nossa ansiedade. E eu gostaria então, queridos, de encontrar com os irmãos duas alternativas nas Sagradas Escrituras, para que a gente então aprenda a lidar melhor com a ansiedade. E aprendendo a lidar melhor com a ansiedade, nós com certeza estaremos caminhando rumo à superação dela. Eu costumo chamar isso de duas pílulas contra a ansiedade. Vamos tomar essas pílulas juntos essa noite ou não? Amém? Irmãos, a primeira, entre aspas, pílula contra a ansiedade se encontra lá em Filipenses, no capítulo 6, é um texto muito conhecido. Filipenses no capítulo 6, Filipenses no capítulo 4, verso 6, queridos. Filipenses 4, 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Verso 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Querido, essa primeira pílula contra a ansiedade, o apóstolo Paulo escreve uma carta aos Colossenses, dizendo aos Filipenses assim: Filipenses, não estejam ansiosos, não tenham a mente de vocês dividida por coisa alguma. Antes, Filipenses, ou porém, Filipenses, que as orações de vocês, que as demandas de vocês, que os pedidos de vocês sejam apresentados a Deus por meio de orações, com súplicas e ações de graças, Filipenses. Ou seja, Filipenses, pegue todos os seus pedidos, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você demanda, toda necessidade que você tem, Filipenses, levem essas necessidades até o trono da graça de Deus. E sabe o que vai acontecer com vocês, Filipenses? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Uau, então nós temos aqui a primeira pílula que o apóstolo Paulo nos recomenda no texto dele. A primeira pílula contra a ansiedade essa noite é o quê? Um relacionamento estreito, um relacionamento íntimo e um relacionamento saudável com Deus. Nós precisamos levar sim até Deus as nossas preocupações, precisamos sim comunicar com Ele as nossas necessidades e precisamos ser objetivos. Paulo está dizendo assim: pessoal, vocês precisam disso? Sejam objetivos. Muitos de nós temos, é como se a gente precisasse às vezes preparar Deus para aquilo que a gente fosse pedir para Ele. Quando nós éramos crianças ou adolescentes, a gente queria pedir alguma coisa para os nossos pais. Às vezes, eu falo por mim, eu usava essa estratégia, irmãos. Eu amaciava o coração,
eu falava alguma coisa, eu praticava uma boa ação durante o dia, para poder então quebrantar o coração deles, para que eles então me dessem aquilo que eu queria. Só que Paulo diz aos Colossenses que o nosso Deus não é assim. Eles não estão lidando com o Deus que gosta de barganhar. Eles não estão lidando com um Deus que não pode abençoá-los. Eles estão lidando com o Deus da graça. Eles estão lidando com o Deus da verdade. Por isso, eles podem sim levar com sinceridade, com transparência, levar com verdade, com objetividade, aquilo que eles precisam até Deus. Eles podem levar isso. Eles podem falar com Deus tudo aquilo que eles precisam. E esse é o recado de Deus para as nossas vidas hoje, para a gente lutar contra a ansiedade. É nós levarmos uma vida de oração junto ao trono da graça. Agora, nós precisamos repensar a nossa vida com Deus, porque muitos de nós temos sim tempo orando, mas nos ajoelhamos ansiosos, atribulados, oramos ansiosos e atribulados, e nos levantamos dali ansiosos e atribulados, e passa uma semana assim, passa um mês assim, e alguns chegam ao extremo de passar anos. Irmãos, nós precisamos repensar a nossa vida devocional. Nós precisamos dos nossos dias urgentemente para lutarmos contra essa enxurrada de coisas que nos deixam ansiosos. Nós precisamos repensar a nossa vida com Deus. Como está a nossa vida com Deus? Será que a nossa vida com Deus é simplesmente chegar, ajoelhar e falar? Paulo falou aos filipenses: leva lá suas súplicas, leva os seus pedidos a Deus. E a gente chega lá e fala: Deus, eu quero isso, Deus, eu preciso tanto disso, Deus, o prazo é até semana que vem, Deus, o negócio está feio, o Senhor precisa fazer alguma coisa, Deus, eu já estou chegando nos 30, Deus, eu já estou assim, Deus, o contra-cheque está vindo com um número cada vez menor. E aí a gente fala, em nome de Jesus, amém, levanta e vai embora. Ajoelha ansioso, fala ansioso, levanta ansioso. Eu quero propor uma nova perspectiva para as nossas orações, para os nossos momentos com Deus. Existe um conceito que a gente fala sempre, que orar é falar com Deus. E eu gosto de pensar que orar não é necessariamente falar com Deus. Orar é estar com Deus. Orar é estar com Deus. E tem hora que você se ajoelha e está com Deus, separa tempo para estar com Deus, falando com Ele. E ora você separa tempo para estar com Deus, exclusivamente com Deus, cantando para Ele. Tem hora que você separa tempo para estar exclusivamente com Deus, lendo a palavra dEle. E tem hora que você separa tempo para estar exclusivamente com Deus, mas em silêncio na presença dEle. O que as nossas orações estão precisando é de uma boa pitada de silêncio. Uma boa pitada, sabe de quê? De quietude. Nós chegamos, falamos, descarregamos toda a nossa ansiedade aos pés do Senhor. E é necessário agora que a gente se aquiete e diga: Senhor, eu já entreguei ao Senhor os assuntos que eu tinha para tratar contigo, e eu quero me aquietar, e eu quero te ouvir e ver quais assuntos o Senhor tem para tratar comigo. Experimente isso, querido irmão. Experimente isso, experimente por um instante ter a convicção de que Deus conhece todas as suas necessidades, como o texto de Mateus fala. Ele sabe o que você e eu precisamos antes mesmo da gente pedir. Então vamos ter uma atitude de fé. Uma atitude de fé. Por um instante cheguemos à presença dEle, tranquemos a porta do nosso quarto, desliguemos aquele bendito telefone celular, mais uma coisa que deixa a gente ansioso, e nos aquietemos em silêncio,
na presença de Deus. As vozes vão ficar falando aqui toda hora: ó, você tem que trabalhar amanhã, você tem que entregar o seu trabalho, você tem que pagar essas dívidas amanhã, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Toda a preocupação do dia vai ficar concorrendo na sua mente, toda a preocupação do dia vai ficar concorrendo no seu coração, mas você persevera em silêncio, buscando se conectar com o trono da graça, lembrando que o novo e vivo caminho foi aberto pelo sangue de Jesus. E aí as vozes das preocupações vão se aquietando. E quando você perceber, você só vai se dar conta de uma bendita voz, uma doce voz, uma voz que traz paz ao seu coração, uma voz que guarda, como diz o texto de Filipenses, a sua mente e o seu coração. Querido, se aquieta na presença de Deus. Orar é estar com Deus. Ora falando, ora em silêncio. Procure sempre nos seus períodos de oração silenciar na presença de Deus, e você vai ver que Ele vai com certeza falar com você. Nós temos eu costumo dizer que nós temos as nossas pautas, e que nós levamos as nossas pautas até Deus. Deus, essa aqui é a pauta da nossa reunião hoje, eu preciso disso, disso e disso. Vamos por um instante, só um pouquinho, deixar a nossa pauta de lado e deixar Deus trazer a pauta dele até nós. E nós vamos ver que o nosso coração vai se fortalecer, que as nossas emoções se equilibrarão, estarão equilibradas, e que nós teremos graça e autoridade, poder no Espírito Santo para superarmos as ansiedades do dia a dia. Amém, queridos? A segunda pílula que eu quero propor, pílula entre aspas, tá, irmãos? Pílula entre aspas, é uma que está lá em João, capítulo 15. João no capítulo 15. João no capítulo 15 diz assim, no verso 7. João capítulo 15, verso 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem, e vai ser feito. O Pai vai fazer o que você quiser, se você estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em você. Preste bem atenção, queridos. Muitos dos nossos motivos de ansiedade, muitos dos nossos desejos, muitas das nossas preocupações são preocupações construídas. Muitas das coisas que nós desejamos, que nós olhamos e dizemos assim: eu quero isso, eu preciso disso, eu necessito disso, o meu futuro vai ser completamente diferente se eu tiver isso, se eu alcançar isso. Muitas dessas necessidades e desses desejos que nós temos são construídos. Nós não podemos nos esquecer que nós estamos vivendo numa cultura extremamente consumista. Extremamente consumista. Irmãos, a economia do nosso país depende do nosso carnê de prestação. A economia do nosso país depende que a gente compre, mesmo que a gente não precise. E a indústria está se preparando para isso. Aliás, a indústria atua com base nisso. Existe uma coisa nas indústrias, uma metodologia nas indústrias que trabalha da seguinte maneira: se você comprasse uma geladeira na década de 70, essa geladeira ela saía de fábrica para durar em média 25 anos. Ela saía de fábrica, ela era feita para durar 25 anos.
Hoje as nossas geladeiras saem de fábrica para durar, funcionando bem, 8 anos. E elas já saem de fábrica com um modelo melhor do que elas, concebido para sair depois. Uma geladeira mais bonita, uma geladeira que sai gelo redondo, gelo triangular, gelo quadrado, gelo em formato de estrela, gelo em formato da cruz, gelo em formato do que for. E aí nós estamos lá na nossa casa com aquela geladeira que a gente precisa abrir para tirar água de dentro dela, e a gente vê na propaganda: não abra a geladeira para pegar água de dentro. Imagine os seus convidados chegando e você todo chique, indo com um copo na porta da geladeira e abrindo. Vai ser muito melhor, vai ser muito mais interessante, vai ser muito mais chique, vai ser muito mais elegante. Você precisa dessa geladeira. A sua cozinha não é a mesma sem essa geladeira. O seu casamento, a sua família, os seus filhos não serão tão felizes se você não tiver essa geladeira. É essa a mensagem que nos é dada. E aí a gente vai, deixa aquilo entrar, deixa aquele valor, aquele pensamento. Eu estou falando da geladeira, mas poderia ser o carro também. Poderia ser o carro, poderia ser o terno, poderia ser o computador, poderia ser o telefone celular, poderia ser um tanto de coisa. Você sabe muito bem o que poderia ser. E aí eu preciso comprar, eu quero comprar, eu tenho que comprar, eu tenho que adquirir para até dar testemunho, para dizer que Deus é bom. E a gente vai entrando nessa roda viva, e a gente acha que precisa desesperadamente de tudo aquilo. Só que as nossas necessidades, queridos irmãos, muitas delas são necessidades construídas artificialmente, construída pela mídia, construída pela propaganda das Casas Bahia, construída pela propaganda seja lá de qual outra loja for. E aí a gente vai entrando nessa roda viva, vai se comprometendo financeiramente, não é verdade? Faz prestação, faz dívida, e aí vai mais motivo para estar ansioso. E eu gosto desse texto, porque esse texto fala um pouco disso. Ele diz assim: se vocês estiverem em mim, Jesus falando com os discípulos dele, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e aí vai ser dado. Então eu já sei, se eu continuar crente, lendo a Bíblia, eu vou pedir a geladeira que sai água pelo lado de fora e o Pai vai me dar. Louvado seja Deus por causa disso. Não é exatamente assim. Não é. Irmãos, o Pai vai realizar os pedidos do discípulo, os pedidos que ele quer, as vontades dele, mas essa vontade vai ser uma vontade completamente transformada, porque o discípulo está em Jesus, o discípulo está entrelaçado com Jesus. A palavra é bem essa: o discípulo está morando com Jesus, e as palavras de Jesus estão morando no discípulo. Aí é claro que o Pai vai realizar as vontades, porque essas vontades agora serão vontades, serão desejos, serão pedidos, serão necessidades de acordo com a pessoa de Cristo e de acordo com a palavra do próprio Cristo, que agora estão diretamente entrelaçados à vida desse crente. E nós precisamos ter o nosso querer transformado, para que a gente seja curado da ansiedade. Alguns dos nossos desejos vão ter que ser frustrados, porque muitos dos desejos que nós carregamos não são desejos, não são sonhos, não são vontades dadas pelo próprio Deus. E aí nós nos submetemos a esse sistema que diz: você tem que comprar, você tem que ter, você tem que ser mais bonitão que todo mundo, você tem que ser mais bonitona que todo mundo, você tem. Aí a gente chega para Deus e fala: eu tenho, e aí fica ansioso. Mas João capítulo 15, verso 7 diz assim: o Pai realiza os seus desejos sim, não precisa ficar ansioso. Mas desde que você experimente, por meio do encontro com Cristo e por meio das palavras de Cristo,
uma completa transformação na sua perspectiva. E se os seus desejos, os seus pedidos, os seus sonhos estão na perspectiva do Pai, com certeza o Pai vai te dar. Então, queridos, deixemos as palavras de Cristo, os ensinos de Cristo, os valores de Cristo transformarem a nossa perspectiva. Nós precisamos ter os nossos desejos transformados. Irmãos, essa coisa da perspectiva é tão séria que a gente projeta toda a pressa que a gente recebe do sistema, a gente projeta para Deus. E a gente estabelece uns prazos para Deus agir. Já reparou, pastor? A gente estabelece uns prazos para Deus agir. Diz: Deus, nos próximos 30 dias eu vou estar fazendo um propósito com o Senhor, e o Senhor tem que me abrir essa porta e tem que me responder. E o camarada fica ansioso, ele nem perguntou assim, dizendo: Senhor, eu estou pronto para receber. Senhor, eu estou pronto para chegar até lá. Eu sei que o Senhor tem uma promessa, Senhor, mas essa promessa já está dentro do tempo. Eu já estou maduro o suficiente. Senhor, eu quero tanto me casar. E aí vem: eu quero tanto me casar, Senhor, eu quero tanto ter uma família. Mas, Senhor, eu já tenho 23 anos e ainda nem namorei. Olha para você ver, já tenho 23 anos. Eu vou fazer 30, irmãos, ainda acho que estou novo. Aí, irmãzinha, irmãozinho, eu já tenho 23 anos, Senhor, e não namorei ainda. Ah, queridos, Deus não tem pressa. Se tem uma frase que eu discordo, é essa: Deus tem pressa. Deus não tem pressa nada. Deus faz tudo dentro do tempo dele. Deus faz tudo de acordo com a vontade dele. Ah, Deus, eu já tenho 30. Eu já tenho 30 e não consegui. Deus não tem pressa. Deus não perde o controle do tempo. Então, se você é apressado, se você vive num sistema apressado, não ache que o seu Deus é um Deus apressado, porque o seu Deus é Deus do tempo, é dono da história. Ele conhece todos os dias. Diz o Salmo 139, o salmista dizia assim: todos os meus dias estão escritos nas palmas das tuas mãos, e o Senhor conhece todos eles. Antes que a palavra me saia à boca, o Senhor já conhece toda. Então, querido, para de projetar essa pressa, essa ansiedade em Deus. Está ansioso, está afobado, está preocupado? Lembra primeiro: cuidado, porque isso pode te levar ao pecado. Isso pode te levar a ser servo das riquezas. Cuidado. Toma 2 pílulas, meu irmão, todos os dias, 3 vezes por dia pelo menos. A primeira pílula, meu querido, a primeira pílula é Filipenses 4, 6 e 7. Leva as súplicas com ações de graças. Tem um relacionamento estreito com Deus, mas não apenas para falar com Ele, mas para ouvi-lo também. A segunda pílula é João 15, capítulo 7. Deixa Deus mudar a sua perspectiva. Deixa Deus transformar o seu querer. Peça a Deus para frustrar na sua vida os sonhos que não são dele, porque os sonhos que não são dele podem ser perigosos para você. Os sonhos que ele tem para a gente, ele disse, o profeta disse lá assim, olha, ele falando ao profeta: eu sei os pensamentos que eu tenho, são pensamentos de paz e não de mal. Os planos que a sociedade tem para mim e para você são perigosos. Os planos que muitos dos nossos amigos têm para mim e para você são perigosos. Os planos que a mídia, que o mercado de consumo tem para mim e para você são perigosos. Os planos dele não são seguros. Então nós precisamos aprender a ter a nossa perspectiva de desejo e de querer transformada por ele, porque aí, se nós permanecermos em Cristo e as palavras de Cristo permanecerem em nós, o nosso querer vai ser transformado e vai se conformar ao querer dele. E aí ele mesmo vai realizar os nossos desejos, porque realizando os nossos desejos, ele estará realizando os desejos dele mesmo. Amém, querida igreja? Podemos orar juntos? Podemos investir aquele tempo de oração?
Se algum irmão, se você está sofrendo com ansiedade, todo mundo? Vou fazer um círculo só. Queridos, se você está sofrendo com ansiedade, está meio atribulado, está meio tenso, vem aqui à frente para nós orarmos juntos. Toda a igreja, vamos nos colocar de pé. Vem aqui à frente. Ou se você quiser vir à frente por qualquer outro motivo, não importa o motivo, se você quiser vir aqui à frente. Oh, meu irmão, chega da gente carregar esse jugo. Chega da gente carregar esse jugo de pressa, de ansiedade. Chega disso na minha vida, na sua vida. Chega disso. Chega de decisões precipitadas. Chega de noite sem dormir. Chega de comer mal por causa de preocupação. Chega de ficar irritado. Alguns de nós, no momento de ansiedade, ficamos irritados. Não temos paciência para lidar com os nossos amados. Chega disso, queridos. Nós não somos escravos da vida material. Nós temos uma vida material. As bênçãos materiais são importantes, sim, mas nós não somos escravos dela. Lembra das aves do céu, como disse o próprio Jesus. Lembra dos lírios do campo. Estão lá à mercê de um jardineiro celestial e abençoado. Qual de nós, por mais ansioso que estejamos, vamos conseguir acrescentar 1 hora a mais à nossa vida, ou um centímetro, 1 quilômetro a mais na trajetória da nossa caminhada? Entregue essa preocupação a Ele, querido. Ore dizendo: Deus, eu entrego na Tua mão essa preocupação. Eu coloco na Tua mão. Eu não quero mais estar ansioso, Senhor, porque a ansiedade está me fazendo perder o foco da minha vida. Eu tenho dificuldade de vir à igreja por causa da minha ansiedade, Senhor. Eu tenho dificuldade de me relacionar com os meus amigos por causa da minha ansiedade. Senhor, eu só penso em dinheiro. Você jovem, Senhor, eu tenho medo de ficar solitário. Confessa para Ele. É isso que Filipenses fala. Diz para Ele, fala com Ele. Oremos todos, queridos, oremos todos. Os irmãos, os obreiros. Vamos orar juntos. A igreja, estenda as mãos para cá. Não é tempo de distrações, queridos irmãos. Não é tempo de distrações. Os obreiros estejam à vontade para orar por essas vidas preciosas. Senhor, é dia de mudança, Senhor. É dia de mudança. É dia de transformação. É dia de libertação. É dia, Deus, em que a gente começa um novo viver, um viver de acordo com a palavra. Deus, eu quero te louvar por essas vidas preciosas reunidas aqui. E eu quero te adorar e dizer que creio que a palavra do Senhor é poderosa para transformar a nossa mente. Creio que o Espírito do Senhor passeia entre nós. Que o Espírito do Senhor nos consola, nos conforta, que o Espírito do Senhor nos edifica. Oh Deus, eu apresento diante de Ti esses preciosos irmãos, bem como suas necessidades. Deus, em nome do Senhor Jesus, contempla esse irmão meu, essa irmã minha, ansioso ou ansiosa.
Oh Deus, o Senhor disse na Escritura: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E nós estamos aqui, Jesus, de frente para o Senhor, baseados na Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, nos achegamos ao Senhor. Muitos sim, cansados e sobrecarregados. Oh Deus, oh bendito Espírito de Deus, eu oro agora, todo jugo de ansiedade, oh Deus, que esse irmão meu, que essa irmã se sinta guardada e protegida por Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda ansiedade, toda depressão que caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Toda decisão precipitada que este irmão ou esta irmã está prestes a tomar, Deus, muda a perspectiva deles. Esse meu irmão ou minha irmã que está perdendo noite de sono, Pai, eu oro para que em nome de Jesus, ao chegarem em suas casas, ao deitarem em suas camas, Senhor, eles sintam paz, 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 muita paz, a paz do Senhor, essa paz que guarda o coração e a mente. Deus, nós estamos à mercê do cuidado do Senhor. Tu és o nosso bom pastor, Senhor. Tu és o nosso bom pastor. E eu oro, bendito Espírito de Deus, traga paz, paz, muita paz. Tem aqueles que esperam em Ti, paz, paz. Que toda tormenta cesse, que todo vendaval cesse, que toda tempestade nas emoções desses irmãos e irmãs cesse, para a glória do nome de Jesus. Para a glória do nome de Jesus. Seja abençoado, meu irmão. Seja abençoada, minha irmã. Saia livre, andando livre, sabendo que Deus tem cuidado de todas as coisas, e de que você não precisa se submeter à pressa desse sistema doido. Deus é Senhor do tempo. Deus é dono do tempo. E quando Ele te chamou, Ele já sabia que você estaria passando por essas coisas. Nada disso é novidade para Ele. Ele está trabalhando. Ele está agindo. E eu oro para que o seu coração se encha de paz, a paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. E vamos aplaudir juntos esse Deus.